Olá, eu sou a Vanted, retornando finalmente às atividades do canal depois de um longo período afastada. E retorno trazendo mais uma aula do essencial basicão Anunnaki. E o tópico de hoje é uma das perguntas mais frequentes entre aqueles que estudam a obra de Zeharia Sitchin. Fomos criados para ser escravos? Essa é, de fato, a pergunta mais frequente desde que eu comecei a estudar esse tema dos Anunnaki. O que você acha? Se você acha que nós nascemos para ser escravos, que a humanidade está condenada à escravidão por toda a eternidade, por essa raça de extraterrestres que nos criou geneticamente? Muito bem. Muitos já leram, já conhecem essa história do livro perdido de Enki, né, que é a fonte mais rápida e fácil para o primeiro contato com a obra de Zeharia Sitchin. Mas nas tabuletas de argila mesopotâmicas a gente encontra essa história toda com detalhes muito impressionantes, né? E sempre que me faz essa pergunta, o homem nasceu para ser escravo? Eu sempre respondo, depende de qual homem. No início da colonização na Terra, os Anunnaki trabalharam por conta própria, eles mesmos, nas minas, nas escavações, né, na mineração dos metais, em especial o ouro, segundo Zeharia Sitchin, e também, digamos, na terraformação do planeta, né? Eles chegaram aqui num período onde a Terra se encontrava num estágio muito primitivo ainda de vida, né? Então não tinha absolutamente nada, eles começaram do zero aqui, né? Tudo isso tem a ver com plantar alimentos adequados, eles tiveram que esgotar toda a região ali da Mesopotâmia, na cabeceira do Golfo Pérsico. Eles tiveram que, como que se diz, esgotar os pântanos, né? E tornar as águas potáveis, e também eles enriqueceram as águas para que elas pudessem procriar vida, peixes da vida, alimentos para eles, né? E frutas e tudo mais. Ainda não havia uma agricultura formada, a equipe que estava na Terra era pouca, né? Era pouca gente. Então eles foram fazendo e se adequando conforme o que eles podiam fazer naquele momento. Com o tempo, esses Anunnaki que faziam a parte mais pesada do trabalho começaram a exigir que se fizesse algo que o substituísse nessa tarefa, né? Que era realmente muito difícil e inadequada para eles, que estavam num planeta com vários fatores que prejudicavam a estadia deles aqui, né? Eles tinham a atmosfera mais fina, era mais difícil para eles respirarem. Parece que a questão da gravidade também os afetava, a rotação rápida da Terra em volta do Sol os afetava, de forma que eles queriam que eles fossem retirados dessa tarefa. E muitos se revoltaram e fizeram motim. Isso está nos textos, essa história é contada assim, exatamente desse jeito. Zeharia Sitchin não inventou nada. E eles resolveram sair, largar a tarefa. E, bem, isso não era possível. Eles tinham que continuar dando sequência à missão de colonização na Terra, porque eles precisavam do ouro, segundo Zeharia Sitchin, para curar a atmosfera do planeta deles. Muito bem. Algo teria que ser feito, alguma coisa teria que substituí-los nessa tarefa. Muito bem, essa tarefa foi dada ao Enki e a Nihuzark, na época conhecida como Nimar, né? E eles foram os responsáveis pela engenharia genética que trouxe o Homo sapiens à vida. Muito bem. No próprio Gênesis, no capítulo 1, versículo 26,
nós temos a frase: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, a sugestão de Enki foi criar um trabalhador primitivo que fosse a imagem e semelhança dos Anunnaki. Mas ainda assim, no estágio mais primitivo, onde eles não tivessem a consciência, né, necessária para questionar certas coisas. Particularmente, eu acredito que essa criatura gerada através da engenharia genética, o Lulu Amelu, que é o trabalhador primitivo, esse ser criado em laboratório, para mim, particularmente, eu acredito que seja o Neandertal, pelas suas características físicas e mentais. Feito sob medida para suportar o trabalho pesado nas minas de ouro, robusto e grosseiro, o homem de Neandertal encaixa-se perfeitamente no biotipo que os Anunnaki estavam buscando e cumpria satisfatoriamente as tarefas que lhe eram atribuídas, além de entender os comandos simples e as ordens de seus superiores. E, se necessário, o Neandertal podia comunicar-se adequadamente, ao contrário do que muita gente imagina. Sim, o homem de Neandertal conseguia falar e não apenas balbuciar sons desconexos, né? Muita gente pensa que o Neandertal, até pouco tempo atrás, se achava que o Neandertal só conseguia emitir grunhidos, mas não, ele conseguia falar, conseguia se comunicar. A fala era um pouco mais arrastada, e depois eu explico o porquê, mas eles conseguiam sim entender comandos e se comunicar quando era necessário. E eles trabalhavam e não reclamavam de cansaço nem dores nas costas. É engraçado que isso está nos textos mesopotâmicos. Isso é muito interessante, porque está lá, não é uma história inventada. Está lá nos relatos do jornal da época, que são as tabuletas de argila mesopotâmicas, né? E diz ainda que eles apreciavam a ração limitada e gostavam de estar perto dos grandes Elohim. Aqui eu adaptei para o texto hebraico, Elohim, que significa senhores elevados, né? Mas também nos textos mesopotâmicos as palavras são diferentes, mas o significado é sempre o mesmo, né? Os senhores, os grandes senhores, os Anunnaki. O que é interessante nisso é um ponto muito que eu fiquei assim bem de cara quando eu li isso, né? No livro The Divine Animal, o professor Viscott, ele sugere, né, ou melhor, ele diz em seus estudos que a espécie sapiens apresenta reações emocionais e atitudes sociais típicas de espécies domesticadas. Isso é simplesmente incrível, né? Porque era aquilo que eu estava falando. O Neandertal me parece ter sido uma criatura muito apropriada nesse experimento genético, porque trouxe, além de um ser, uma criatura robusta, forte para o trabalho pesado, né? E tem muitos detalhes que, se vocês forem estudar, vocês vão perceber o quanto é interessante isso. A questão do braço curvado, né? Bem típico de quem fica lidando com picareta, os olhos, os globos oculares maiores, né? Eles tinham os olhos grandes. Isso é típico de animais que precisam enxergar melhor no escuro. Então, são coisas assim, alguns detalhes que me remetem muito a essa ideia de um ser criado na medida para o trabalho que os Anunnaki precisavam, né? E, além disso, nesse livro, o professor Scott diz que é uma espécie que o Homo sapiens, a espécie sapiens, né, é tipicamente domesticável. Isso é interessante, né? Dócil,
né? Obedece ordens, comandos, é um sujeito a gatilhos mentais, né? E a gente tem muito isso, essa coisa de gatilho mental, né? De sugestão. Eu acho muito interessante, mas vamos continuar aqui. Então, sobre a questão do Neandertal conseguir falar. Então, veja bem, os cientistas descobriram em escavações em Israel, o primeiro foi lá, tá? O primeiro exemplar, né, de Neandertal encontrado na Mesopotâmia, especificamente em Israel, eles descobriram que esse Neandertal tinha a estrutura do osso ióide, tinha uma intensa e constante atividade metabólica. E isso é muito interessante, porque é típico de quem fala muito, né? Quem usa muito a língua no sentido de falar. Lógico que os animais também usam bastante, os cachorros latem o dia inteiro, os gatos miam, os cavalos relincham, enfim, mas a atividade do falar é muito constante, é muito maior no ser humano, né? Então, eles realmente identificaram essa intensa e constante atividade metabólica, fora a presença do gene FOXP2, né? E esse gene é realmente responsável pela fala do homem moderno. Então, isso é muito interessante. Agora, isso aqui é ainda mais interessante, e eu vou mostrar por quê. Existe uma especulação sobre essas ruínas no sul da África, tá? E isso é muito estudado. Nós temos o Michael Tellinger e outros estudiosos que têm estudado essas estruturas, que vocês podem ver aqui, e nunca se chega a uma conclusão sobre elas, né? Eu apresentei uma tese no curso, numa das aulas do curso que eu dei para a revista UFO, né, que na verdade a revista UFO promoveu, e muitos que participaram dessa aula viram esse comentário. Essa aula foi no ano passado, né, antes da epidemia, acho que foi durante a epidemia, já no início, mas foi uma aula só online, né? E eu falei sobre isso daqui. Então, na visão do Michael Tellinger, são estruturas que para ele pareceram ser templos, né, ou construções com alguma, alguma atividade astronômica, muito ligado, né, aos movimentos do céu, certas construções, direção de janelas, né? Então ele foi concluindo que são construções com algum propósito, né? Não foram feitas à toa, né? Tem um propósito maior do que ser apenas um curral de ovelhas ou vacas, como sugerem os arqueólogos, né, quando questionados sobre essas construções megalíticas, né? Ou pelo menos muito antigas. É o mesmo esquema de construção de outras construções megalíticas espalhadas pelo mundo, só que menores, né? Mas assim, com blocos grandes, sem o uso de argamassa, uma construção muito uniforme. Algumas são mais uniformes, outras as pedras são mais bem estranhas, diferentes umas das outras, mas são construções com 2,5 metros a 3 de altura, o que faz muitos estudiosos questionarem se era realmente um curral, um simples curral de ovelha ou de vacas, porque não tem portas, né? Não tem portas, essas construções, e então isso realmente, o que é típico, né, de casas, né? Então, assim, eu fico meio
É o que me faz achar que isso realmente não eram casas, não eram templos, porque não tinha uma porta para você entrar no lugar. Talvez relógios astronômicos, talvez, mas é interessante notar que, embora essas construções não tivessem uma porta de entrada, todas elas eram interligadas por canais. Vocês podem ver, ó, tá vendo? Esses canais. Todos esses canais ligavam uma construção na outra e também levavam a, como se diz assim, era uma rede, né? Uma rede que tinha vários terraços agrícolas. Então, esses canais saíam de dentro dessas estruturas e iam para esses canais agrícolas. Eu acho que isso aqui pode ser, sabe aquelas canais agrícolas antigos, que também a gente vê muito isso no Peru, Machu Picchu, né, que são aquelas escadarias, parecem ser escadarias gigantes, né, mas são terraços de plantação. Aqui também muito parecido tem isso nesse local, tá? E isso aqui em vários lugares aqui, ó. Se você olhar, me parece ter vários degraus de plantação. Então, todas essas estruturas redondas, que lembra realmente muito o perfil de um curral, né? Tinham corredores que levavam para esses terraços agrícolas. Creio eu que alguns canais levavam diretamente para o subterrâneo, túneis subterrâneos que levavam a minas de ouro muito próximas desse local. Pois é, por coincidência, nós temos minas de ouro com mais de 200 mil anos nesse local. E é interessante que aqui eles calculam essas construções como tendo 160 mil a 200 mil anos antes de Cristo, né, feitas nessa época, e coincidentemente quase o mesmo tempo de idade das minas, né, pelo menos é o que a arqueologia diz. Bem, enquanto o Michael Tellinger acredita que isso não sejam currais, e sim templos ou astronômicos, né, alguma coisa nessa ordem, e porque, bem, se fosse currais, eles teriam que jogar as vacas por cima, né? Porque não tem uma abertura para elas passarem, mas como eu disse, tem corredores que conectam de um lugar a outro para terraços, eu acredito que para minas subterrâneas, e ainda vou ter que descobrir esses canais subterrâneos, né? Tudo está sendo estudado na superfície, mas eu acredito que deve ter muita coisa que leva para baixo da terra. Bem, e se isso aqui não forem currais de ovelhas e vacas, mas forem currais humanos? Porque veja bem, nós temos um local de pedras, né? Essas paredes têm 2,5 metros a 3 metros de altura. Se nós imaginarmos que um Neandertal tem 1,60 a 1,70 de altura, é bem alto para eles. Eram paredes, parece que não escaláveis, né? São aquelas paredes que você não passa nem um papel entre elas, são pedras lisas, né? Não dá para escalar. E, ao mesmo tempo, as passagens, esses canais de condução de gado, que é o que faz pensar que sejam currais de ovelhas ou de vacas, esses canais aqui, eles tinham a largura de 60 centímetros, ou seja, 1 metro, suficiente para uma pessoa passar em fila, não é? Numa fila ordenada e ir andando por esse caminho. Então, isso me faz pensar realmente que não eram currais de ovelhas, mas a minha ideia é que sejam currais humanos, né, onde esses humanos atravessavam esses canais não somente para os terraços agrícolas, mas percorriam caminhos subterrâneos para as minas de ouro em volta, muito próximos a esse local.
Isso é uma coincidência? Sim, é uma coincidência, mas eu acho bastante viável. Não acredito estar viajando na maionese nesse caso. Eu acho uma ideia bem viável. Né? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No Gênesis capítulo 2, versículo 15, fica muito claro que a intenção de Deus ao criar o homem foi colocá-lo para trabalhar no jardim do Éden. Né? E a gente tem uma ideia sempre muito romântica sobre o que seria esse jardim do Éden, né? Todas as pinturas, toda a representação artística do que seria esse tal jardim do Éden traz uma fantasia muito utópica, né? Onde todos estariam em pureza e paz num só local, enfim, etc. e tal, né? Mas, muito provavelmente, o Jardim do Éden, que não era aqui na África do Sul, mas a Bíblia nos traz resumidamente como sendo um lugar só, né? Me parece juntar o Éden mesopotâmico, ou melhor, o Edim mesopotâmico, com o Éden da África do Sul, que seria o laboratório genético. Né? Parece que a Bíblia junta os dois lugares. Como a gente sempre diz, a Bíblia, o Gênesis bíblico é um resumo das tabuletas mesopotâmicas. Né? Então, essa ideia, muitas ideias são condensadas numa só. Mas, enfim, a gente vê o Jardim do Éden como sendo um local bastante utópico, mas, na verdade, pode ser que ele tenha sido apenas algo parecido com o que a gente conhece hoje como uma estufa, né, de alimentos. Se a gente quiser deixar um pouquinho mais bucólico, a gente pode ir para um ambiente natural, onde nós temos um jardim, onde a gente pode passar entre verduras e legumes, etc. E logo atrás nós temos um pomar, com várias frutas, diversas frutas, mas eu acho que o verdadeiro Edim era, na verdade, uma grande estufa fechada ao ar livre para o plantio de alimentos que os Anunnaki precisavam. Nós sabemos que a maior parte dos alimentos que nós consumimos hoje em dia são alimentos trazidos pelos deuses, né, do planeta de origem deles. Isso tudo muito sugerido, fica implícito nos textos, nós temos algumas coisas muito interessantes, né? Não se pode negar que é bastante intrigante. E aqui no Gênesis 2, versículo 5, é muito interessante porque nós temos esse trecho que diz: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, isso remete ao início da aula, onde diz que eles estavam aqui terraformando, né, no sentido não tão amplo da palavra, né, que a gente vê nos filmes de ficção científica, mas adequando o planeta, ou pelo menos o pedaço onde eles estavam ocupando, para que eles pudessem sobreviver melhor aqui. Né? Então, os textos mesopotâmicos deixam muito claro que, e a Bíblia também, que o homem ainda não havia sido criado, né? Não havia ainda homem para labrar a terra. Isso é muito interessante. E na sequência, no Gênesis 2, versículo 9, nós temos: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para se comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem, isso aí já é um tema que depois a gente discute. Eu já falei várias vezes em outros vídeos sobre o que é a árvore da vida e o que é a árvore do conhecimento. A gente não vai entrar em detalhes aqui nesta aula, mas é mais simples do que pode parecer, né? Mas, enfim.
E a gente percebe que muitos dos alimentos citados, tanto nas tabletas mesopotâmicas, como no Gênesis bíblico, e por toda a Bíblia, traz muito a alimentação daquela época e tudo que eles usavam, né? A gente vê, tem as tâmaras, as uvas, as romãs. O texto diz muito claramente que a ovelha veio do céu, entre outras cositas mais que vocês podem estar notando aqui, né? Nessa imagem, e que os textos deixam claro que não são deste planeta, mas vieram de um outro lugar. Muito bem. Para cuidar de tudo isso, eles criaram, então, um ser adequado às tarefas aqui da Terra, né, que poderiam substituir todos os Anunnaki e liberar da carga. Então, como eu disse, Adamo e Tiamat, nos textos mesopotâmicos e na Bíblia como Adão e Eva, a partir do Gênesis capítulo 2, é o casal criado em laboratório. E é esse mesmo casal que foi expulso do Jardim do Éden. Aí entra a história da árvore do conhecimento e da árvore do bem e do mal, etc. e tal, né? E, como eu disse antes, eles foram expulsos do Jardim do Éden, que é no texto mesopotâmico Edim, lar dos justos, né? Quem que eram os justos? Os Anunnaki. Esse primeiro casal criado no laboratório, eles foram tratados como matriz, então eles foram poupados do trabalho pesado. Mas todos os clones deles, que vieram depois, porque sim, foram feitas muitas clonagens, foram destinados para viver embaixo da terra. E aí a gente volta para aquelas construções na África do Sul, que eu disse que eram não currais de ovelhas e não templos astronômicos. Não acredito nessa possibilidade. Eu acho que eram currais, sim, como os arqueólogos dizem, como os nativos da região dizem que eram currais de ovelhas, mas, na minha opinião, não de ovelhas, e sim de humanos. E essas criaturas, assim, que conseguiam pegar nas picaretas, ou seja, ainda crianças, mas já educadas para a atividade, iam para baixo da terra e de lá não saíam mais. Esses seres criados em laboratório, o Adão e Eva, do capítulo 2 do Gênesis, e o Adão e Tiamat, dos textos mesopotâmicos, esses sim eram os escravos, os Lulu Amelu, ou seja, trabalhadores primitivos, criados sob medida para o trabalho pesado e para substituir os Anunnaki nessa atividade, certo? Depois disso, não muito tempo depois, apareceu na Terra um ser mais evoluído, que a gente conhece genericamente como sendo o homem de Cro-Magnon, um ser mais aprimorado, mais delicado fisicamente, mais alto, era também mais inteligente e possuía atributos de homem civilizado. Esse Cro-Magnon é o Adão bíblico a partir do capítulo 4 do Gênesis, quando se começa a falar do Caim e Abel. O Cro-Magnon é o Adão e Eva, pais de Caim e Abel. No texto bíblico, né, o casal Adão e Eva, do capítulo 4, pais de Caim e Abel, e o Adaptite, do texto mesopotâmico. Ele não foi criado em laboratório, ele surgiu naturalmente a partir do relacionamento sexual entre um Anunnaki e uma fêmea Neandertal. Sitchin sugere que tenha sido o Enki, o mesmo engenheiro genético responsável pela criação do Adamo, do Neandertal. Depois ele arruma um jeitinho para evoluir essa espécie de um estágio para outro mais avançado, através do relacionamento sexual natural.
Então, o Cro-Magnon é descendente daqueles primeiros homens que surgiram em laboratório. Adapa e Tit são os pais de Caim e Abel, certo? E aí começa o Taledote de Adão, né? É a partir daí que se começa a registrar a história do homem na Terra. Enfim, e é a partir daí que começa a humanidade civilizada, né? Que cultivava a terra, que criava gado. Nós sabemos que o casal Adão e Eva teve Caim e Abel, Caim matou Abel, e depois eles tiveram um terceiro filho para recomeçar de novo, que era o Sete. Da descendência de Sete veio Enchi. E é aí que começa a invocação aos deuses, porque é nesse período que começam a surgir os sacerdotes, porque os Anunnaki estavam ensinando como eram as funções do templo, o que eles tinham que fazer, né? E isso não tem muito a ver com religião, mas inclui o uso de incensos, óleos perfumados, etc., coisas que a gente vê relacionadas a tarefas de templo, né? O templo nos remete a uma situação religiosa, mas na época não era bem isso. Não tinha nada a ver com rezar, com oração, com aquela. Não tem nada a ver com o lado místico, tem a ver com cuidar dos deuses. Né? Isso incluía dar banho neles, vestir, pentear, cuidar dos Anunnaki. Enfim, mais para frente, houve uma aproximação maior e do cruzamento natural dos Cro-Magnon com os Anunnaki surgiu o homem moderno. É nessa época que entra na parada os Igig, né? Que eram subordinados do Marduk em Marte. É uma longa história, isso é para quem conhece o livro perdido de Enki. Nas tabuletas nós vemos essa história também, contada de um jeito um pouquinho diferente, de uma forma mais alegórica, mas a história é a mesma. Os Gigas desceram, e esses são os famosos anjos caídos, que sequestraram as mulheres da terra e tiveram filhos com elas, né? Ou melhor, casaram e tiveram filhos. Enfim, esses filhos que nasceram dos Gig, ou melhor, dos anjos caídos, ou melhor, dos Nefilim com as mulheres da terra, eram diferentes dos Cro-Magnon. Já era um estágio mais avançado de humanidade. E nessa mesma época, um pouco antes, nasceu Noé. Né? E Noé, segundo os Zihar Sitchin, é filho do Enki. Sim, novamente, o Enki. Dessa vez, o Enki teve um filho com uma das Cro-Magnon. E, segundo o texto apócrifo de Enoque, onde ele relata melhor em detalhes como era Noé, a gente vê que pelas condições, pela aparência física do menino, realmente eles não tinham nada a ver com os homens da época, mas se pareciam mais com os Anunnaki. Né? Bem, depois que teve essa história de homens, de anjos descendo e tendo filhos com mulheres da terra, veio o dilúvio, que muita gente acha que foi algo induzido pelos Anunnaki, mas que os textos deixam claro que foi um desastre natural. Não que Enlil não tenha aproveitado o momento para eliminar essa abominação, segundo ele, que era esse produto nascido do cruzamento entre os anjos do céu e os homens da terra, porque ele considerava os Anunnaki muito elevados para se misturarem com os homens da terra. Bem, essa é uma história muito interessante, mas, enfim, veio o dilúvio e não conseguiu destruir a semente humana.
E como a humanidade sobreviveu, os Anunnaki perceberam que daqui para frente as coisas deveriam ser diferentes, né? É muito interessante ver os textos, e o Zeharia Sitchin, principalmente, passa muito essa história, muito essa ideia de que os Anunnaki, a partir do dilúvio, do final e do reinício de tudo na Terra, eles resolveram fazer tudo diferente, né? Eles refletiram muito, eles acharam que poderia ser uma intervenção divina e que talvez inconscientemente os Anunnaki estivessem cumprindo um plano divino de evolução, né? Onde agora eles eram responsáveis pela raça terrestre, onde eles seriam responsáveis daqui para frente por essa humanidade criada de um jeito torto, mas que estava ali, não pereceu no desastre natural do dilúvio, e que iria continuar pisando sobre a terra. Então, a partir desse momento, eles dividiram as terras por regiões habitáveis, e aí nós temos, primeiro, toda a Mesopotâmia, em seguida surgiu o Egito, na sequência surgiu a Índia e depois a China, e nós temos hoje evidências de que Caral, aqui na América do Sul, talvez seja tão antiga quanto as cidades da Suméria e do Egito. Pode sim, em algum momento, que os Anunnaki tenham criado outra região que não é citada, mencionada pelo Zeharia Sitchin nesse momento da Terra, após o dilúvio, mas que pode sim ter acontecido, né? Eles criarem mais uma região do outro lado da Terra, onde eles separaram mais uma turma. E que, para quem leu o livro Perdido de Enki, essa história é contada, né? Quando os descendentes de Caim são levados para as Américas. E, além dessas regiões habitáveis, eles também deram leis cívicas e morais, né, que mais tarde foram interpretadas como sendo leis religiosas, depois a gente entra nisso também. E, além dessas leis cívicas, comportamentais, né, de como viver bem em sociedade, eles também ensinaram ao homem tudo o que eles precisavam saber, tudo o que a gente precisava saber para seguir em frente. Matemática, geometria, medicina, música, esportes, literatura, direito, artes, né? Então, tudo que nós sabemos e tudo que nós aplicamos no dia a dia foram os Anunnaki que nos ensinaram. Sim. E isso está registrado em todos os livros sagrados de qualquer lugar, qualquer canto do mundo. A história é a mesma. Os deuses que vieram do céu e criaram o homem e ensinaram todas as coisas. Então nós tivemos o Neandertal, o Cro-Magnon, os filhos dos Cro-Magnons com os Anunnaki, que nós percebemos como sendo a geração Noé, né? Osiris, Upnapishtim, conforme os textos mesopotâmicos, é a mesma pessoa com nomes diferentes, é o mesmo herói do dilúvio, e a partir daí nós temos a humanidade moderna, né? O homem moderno, e chegamos na era do bronze, e depois do ferro, né? Já não estamos mais nos tempos antigos, na era dos deuses, que é a era do ouro. O homem moderno já não era mais um Lulu Amelô, um trabalhador primitivo. A partir de agora, o homem era um coadjuvante em todos os acontecimentos aqui na Terra, né? Ele não era só um minerador, um lavrador. Ele também era professor, era soldado, era general, era filósofo, era construtor de cidades, engenheiro, arquiteto, sacerdote, etc., né? E como guerreiro, lutava ao lado dos Anunnaki nas guerras que eram provocadas, ora pelos deuses,
a maior parte, ora pelos homens, e depois, com o tempo, mais pelos homens. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito especial, onde nós continuamos lutando a guerra de deuses e de homens. Consciente ou inconsciente, nós escolhemos um lado para lutar. Então é muito importante, na hora das escolhas, a gente entender o que aconteceu lá atrás, no passado da humanidade. Isso nos dá uma clareza sobre que lado escolher, já que nós estamos vivendo um período onde a gente poderia definir como o final dos tempos. A luta entre o bem e o mal, a luta final entre o bem e o mal, bem, isso é assunto para uma próxima aula. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, tá? O importante é que nós, hoje, como homem moderno, como um homem que vive a fase, onde estamos na fase tecnológica, científica, espacial, alcançando as estrelas, indo para Marte, nós hoje, como humanidade, já conquistamos nosso lugar no universo. A gente só precisa aprender como lidar com isso. E uma das coisas interessantes e que eu acho que faz parte do nosso caminho evolutivo é aprender a nos ver como seres livres. Aquele que tem o conhecimento é livre. Aquele que é ignorante será um eterno escravo. Então, quando você conhece a sua história como humanidade, de onde você veio, quem você é, para onde você vai, você não é mais um escravo. Você é livre para definir o seu próprio caminho, o próprio futuro. E nós estamos moldando o nosso mundo à nossa maneira, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa forma de enxergar o mundo, como nós queremos que o mundo seja, como nós queremos que o planeta Terra seja. E isso faz parte do nosso caminhar como humanidade terrestre, né? Logo nós seremos uma entidade cósmica, como outras raças, né? Logo nós faremos parte da Confederação Galáctica, ou seja, o nome que tiver isso, mas nós estamos nos primeiros passos, iniciando esse caminho. E a primeira coisa é ter consciência de nós mesmos, como quem nós somos como raça planetária. Nós temos que assumir o papel de liderança no planeta. E esse é um processo. Isso ainda não está totalmente nas nossas mãos. Nós ainda lutamos guerras de deuses e de homens, às vezes sem nem saber para qual lado nós estamos lutando. A partir do momento que nós tomarmos consciência de tudo isso, nós nos libertamos, que nós podemos fazer nossas próprias escolhas. E são nossas escolhas que nos tornam livres ou escravos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e espero vocês na próxima. Fiquem bem.